Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Educação. Professor Adeildo aqui com vocês, professor de arte. Começando 2021, de boa, felicidade para todo mundo, vai dar tudo certo. Hoje nós temos aqui, trazendo o nosso primeiro assunto do ano, as origens do teatro. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que eu estou vendo aqui na tela. Zidane, Jacinto, Jair, Simone, Carla, José Elias, João Vitor, Meire, Marcelo, Antônio, a Anne Duarte. Boa noite para todo mundo. Thaís, Francisca, Mara, João Vitor, gente para Dedéu, Matheus, Lucas, enfim. Sejam boa-noitados. Olha lá, as origens do teatro. Deixa eu tô sem, tá aqui, vai no dedo mesmo. Canetinha. Falar de origem do teatro é falar como é que começou. Claro, né? Tudo. Essa coisa de teatro. Teatro é assim, é uma brincadeira. Começou como uma brincadeira. Começou como uma festa, depois uma brincadeira. É você imitar a realidade, fazer de conta, criar conversas, criar diálogos, criar situações, encantar, contar uma história como se ela de verdade fosse. Emocionar-se, passar a emoção. Boa noite, Thiago. Pessoal aqui me dando boa noite, Juliana. Não, Liane, Sávia, Henrique, Maria Joselândia, Graça Costa. Olha só aqui a figurinha. Pessoal com os bonecos, vestindo, todo um paramento aí no cenário. E o teatro faz essas perguntas. Quem sou? Quem sou? Onde? Agora acontece a cena. E quando a cortina se abre, a gente tem a surpresa, né? Mas como é que começou tudo isso? As origens do teatro. Quem foi que teve a ideia? Então, eu vou fazer o teatro. Por que esse nome? Decidiram assim chamar de teatro de uma vez só? Certo? Que estátuas são essas? Quem perguntou foi o Jacinto. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, né, para mostrar. Aqui é uma figura de uma peça teatral que vai usar bonecos. Aqui são bonecos feitos acredito eu, de papel machê ou de fibra de vidro, que compõem o cenário dessa apresentação, tá certo? Então, toda peça teatral tem um cenário, é onde corre, onde se coloca os acontecimentos, né? Acontece dentro daquele cenário. Ok? Então, vamos lá adiante. As origens do teatro. Como eu estava dizendo, quem foi... Isso, José Elias, é o bonecão de uma véia. É uma senhora que está ali. Boa noite, Érica. Segundo historiadores e os estudiosos, os seres humanos sempre tiveram a necessidade de representar para expressar suas alegrias, tristezas e dúvidas, comunicando-se com os outros e com os deuses em rituais e celebrações. Certo? A gente representa. Representa sim. Ah, professor, está chamando a gente de mentiroso? Não, não é mentiroso, mas veja bem, nem sempre a gente gosta de expressar a verdade como ela é, nua e crua, porque muitas vezes não é necessário. Tanto que culturalmente, pelo menos os brasileiros, a gente fala assim, você pode ter acordado num dia péssimo, certo? O celular não tocou, o telefone, o despertador não tocou na hora, você se levantou nas carreiras, perdeu a condução, o carro não pegou, sei lá, choveu demais, trânsito, e você chega no trabalho daquele jeito. Aí você, bom dia. Isso é um desejo, viu? Quando você fala bom dia para alguém, é um desejo seu para outra pessoa. Aí a gente acata, a gente aceita bom dia e deseja também a mesma coisa. Aí vem a pergunta, tudo bem? Vocês têm noção do que é tudo? Gente, tudo é tudo, do começo ao fim. E que a gente responde? Representando, né? A gente representa. Tudo bem. E com você? Ah, professor, mas isso é porque a gente quer passar positividade. Exatamente, você representa, tem a necessidade de passar positividade. Isso é intrínseco ao ser humano, faz parte da nossa carne, certo? Isso acaba também levando a situações diferenciadas, certo? Mas a gente sempre está ali se expressando, certo? Expressar alegria, expressar tristeza, dúvida e nos comunicarmos. Aqui, nessa figura, nós temos um quadro representando Baco, do pintor espanhol Velázquez, que é um pintor barroco, ok?
temos umas figuras, alguns homens comuns, e no centro a figura de Baco. Baco é um deus pagão, na consideração do cristianismo, um deus pagão romano, que era o deus do vinho e das festas. Deus do vinho e das festas. Baco em romano, tá? Em grego, ele é chamado de Dionísio. Dionísio. E as festas feitas para Dionísio eram chamadas de dionisíacas. Lá em Roma, como o nome era Baco, as festas eram bacanais. Ok? Então eram festas muito regadas a vinho, as pessoas bebendo, festejando, e com certeza elas se embriagavam demais, e era aquela coisa toda, comiam muito. Tinha festa, gente, que durava uma semana. Não, rave aqui não tem vez não, durava uma semana, durava um mês. Mas, professor, um mês bebendo e comendo? Para isso era fácil, para eles era fácil. Tinha um lugar em cidades grandes da Roma Antiga, onde as festas aconteciam, que do lado tinha outro lugar específico para a pessoa vomitar. Ela comia na festa, bebia, aí ela ia para o vomitarium, para se desfazer do processo todo. Aí depois de vomitar, né, de botar para fora, aí beleza, ela limpava a boca e voltava para a festa. Podia recomeçar tudo de novo. E aí passava-se semanas, um mês lá na festa, de boa. Sendo um conviva, um convidado. Assim eram as festas a Dionísio. Bom, era comum as pessoas representarem os animais e seus movimentos. Eu não falei lá Só um instante. Procriação. Deixa eu voltar aqui no Dionísio para falar o que aconteceu, o que isso tem a ver com o teatro. Numa festa, em Lohan Santos, era assim mesmo, ecas, eles vomitavam. Numa festa, nessas festas dionisíacas, alguém se levantou e foi fazer uma recitação sobre Baco, certo? Mas em vez de falar Baco disse, Dionísio disse, ele disse, eu sou Dionísio, e começou a falar aquilo que era referente a Dionísio. Então ele tomou para si, já estava para lá de Marrakech, né, de vinho, e começou a representar o próprio Dionísio em vez de falar por ele. Ele incorporou ele mesmo. Quando ele disse, eu sou Dionísio, e isso, aquilo, outro. Numa tacada só, ele inventou o teatro e a profissão de ator. Okay? As pessoas acharam interessante aquela coisa, e isso passou a ser feito com mais frequência, criando essa linguagem que a gente usa hoje do teatro, essa linguagem artística. Então vamos lá. Era comum as pessoas representarem os animais e seus movimentos, imitarem os movimentos da natureza, como os sons do trovão, né? Narrarem as dificuldades sofridas em uma viagem, lembrarem seus antepassados, né? Para ensinar os jovens, precisava ensinar os jovens. Aliás, o teatro e a mitologia, na Grécia e na Roma Antiga, tinha também esse viés de fazer a educação dos jovens. As palavras e os gestos das representações eram aprendidos e memorizados. Assim, era possível preservá-los, uma vez que eles desconheciam a escrita. Então, era uma coisa passada de geração a geração, através do conto, através da fala. Cantado, ou muitas peças teatrais eram cantadas. Por que cantadas? É mais fácil de gravar. Quando você tiver dificuldade de gravar uma senha, você inventa uma musiquinha para ela. Ou faz uma paródia, usa uma outra música, coloca a senha como letra. Dá certo. Exatamente, Maxwell, um mês de festa. Tem quem aguente. Eu acho que eu não aguento nem uma noite de festa. Enfim, como eu estava falando, o texto cantado é mais fácil de ser memorizado. Então, muitos textos, muitas representações antigas eram cantadas. Aqui a gente tem um ritual indígena, representado por um artista europeu, depois de relatos
de pessoas que viveram aqui na América, vieram e depois voltaram para a Europa, né? Aí é feito assim, esse relato, como uma gravura. E aqui, né, uma figurinha falando dessa história de imitar os animais, né? O bebezinho imitando o bebezinho orangotango. As origens encontram-se nos rituais de sacrifício, dança e culto. Também a gente se vê aí, né, nessa coisa de ter como base os rituais de sacrifício. Sacrifício humano, professor? Raramente. Mas os sacrifícios aos deuses era uma doação, né, de uma parte da colheita, era imolar um animal, como uma cria, um bezerro, uma ovelha, alguma coisa assim, até pequenos animais como pombas. Imolar é você enfiar uma faca na jugular do animal e deixar o sangue sair, para oferecer como sacrifício aos deuses. Na Grécia ocorriam os rituais em homenagem a Dionísio, como eu já falei, o deus da vegetação, do crescimento, da procriação e da vida exuberante. Olha só que coisa, né? Além do vinho. Okay? Honrava-se a Dionísio com os ditirambos, uma espécie de hino, né, que contava uma história e durava vários dias, de acordo com a festa. Na figura aqui nós temos representações de máscaras. As máscaras eram importantes na representação do teatro antigo, porque elas representavam, né, os sentimentos, muitas vezes alegria ou tristeza. Ou existiam máscaras de espanto, né, de todas as expressões. Mas a de alegria e de tristeza foi a que representou mais a identificação teatral. Aqui máscaras de bronze, que são ornamentais, elas não eram usadas assim. As máscaras usadas eram de papel machê. Professor, papel machê, já ouvi falar disso. É aquela técnica que você pega o papel, tritura, mistura com água e cola, faz a moldagem como se fosse uma cerâmica, daí ele seca e fica uma coisa leve, estruturada e leve. Por que chama papel machê? Porque ele parece um papel que foi, depois de triturado, parece que ele foi mastigado, certo? Mastigado em francês é mâché. Então, papel mastigado, papel mâché. Ok? Aqui, essas de bronze são ornamentais, elas são para enfeite. Tinha umas também de pedra e de gesso. Mas o uso, na hora da apresentação teatral, eram de, muito provavelmente, papel mâché, né, ou de palha colada. Para que servia a máscara? Para dar a representação, né, da pessoa, como ela estava, o sentimento que ela representava, e também servia como reverberador do som, uma espécie de alto-falante, que ajudava a voz do artista a chegar até quem estava no último lugar lá do teatro, do teatro em si, da construção em si, que eram feitas, esses teatros eram construídos assim, aproveitava-se as colinas, a gente vai ver isso numa outra oportunidade, quando eu estiver falando mais de teatro grego e romano, mas antecipando, as colinas, né, não tão íngremes, elas desciam assim na inclinação, eram aproveitadas para fazer o suporte, né, da arquibancada do teatro. E o som desses lugares era muito bom, a acústica era perfeita. Você falava, não precisava se esforçar muito de falar no palco, e a sua voz podia chegar beleza lá no último lugar. Nesta festa de Dionísio, aqui a gente tem uma representação neoclássica de uma festa grega, aliás, romana. Nessa festa, os jovens dançavam e cantavam dentro do templo deste deus, do Dionísio, oferecendo-lhe vinho. Com o tempo, esta festa começou a ganhar uma certa organização, sendo representada para diversas pessoas. Aí constitui-se uma peça mais organizadinha, certo? Essa história do vinho em Roma ficou... Como assim, tia Souza? Está entendendo nada? Faça perguntas. Coloque aí, digite que eu esclareço suas dúvidas, certo? Vamos lá, nós estamos aqui para ajudar. O teatro, essa coisa do vinho, né, ficou na Roma Antiga como tradição para muitas festas até religiosas, certo? Inclusive, na tradição judaico-cristã, se usa o vinho, que é uma dissidência lá desse processo religioso antigo, que foi incorporado pela tradição
judaico-cristã. Ok? Como se faz teatro? A peça teatral é organizada em cenas e atos. As cenas são a parte onde se conta a história toda, aí fecha uma parte da história, se fecha um ato. É como se fosse um capítulo do livro. Capítulo 1, acabou, vamos para o capítulo 2. Então, o capítulo no teatro é chamado de ato. Beleza? Um ato é um dos momentos da obra que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano, dentro da peça. Os atos podem se dividir em cenas. As mudanças de cena são indicadas pelas entradas e saídas das personagens, de tal maneira que a aparição ou desaparição de uma pessoa do palco marca o princípio de uma cena ou o final de outra. Essas mudanças podem também ser marcadas pela iluminação ou mudança de cenário. Alex também não está entendendo nada. Mamãe. Hoje não, exercício fica lá na plataforma. Acabaram as aulas. Beleza. Olha só, continuando. Qualquer dúvida, pergunta aí, gente. Bom, apesar de quase toda a peça se dividir em atos e cenas, não existe regra em relação à sua quantidade. Na época do Rococó, depois do Barroco, algumas peças teatrais eram enormes, duravam 5, 6, 7 horas de representação, de história contada, tudo, e as pessoas ficavam lá. Mas não tinha televisão, não tinha plataforma streaming, não tinha um BBB, não tinha nada. Tinha aquilo, tinha um teatro. E como eles não conheciam outro tipo de entretenimento, então se entregavam aquilo lá. Se tivesse o suficiente para ficar lá, se a peça fosse interessante, se tivesse comida, um lanchinho, né? Aí tudo bem. Eles aí faziam os assentos para mandar para a gente. Milena está dizendo, dando a aula, podia dar... Não entendi a palavra ali deles, aí fazia os assentos para mandar para a gente. Fica fácil, gente, para nós interagir mais sobre os assuntos, certo? Ok, acho que eu entendi, né? Vamos lá, continuando. Aqui eu tenho uma cena teatral, Os Falecidos, obra de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, um brasileiro, certo? E ele escrevia sobre o quê? Ele escrevia principalmente sobre a sociedade brasileira e seus problemas. Mas problemas mesmo, o problema da família, o problema do marido violento, o problema da mulher que escondia a violência do marido, o problema do filho revoltado, coisas que não se discutia muito na década de 50, 60. Certo? Aí ele fazia tudo isso, trazia tudo isso e colocava nas peças. Era assim como se fosse abrindo a ferida da sociedade brasileira da época, da família brasileira, certo? Que era constituída como algo inatingível, perfeito, e ele colocava para fora os defeitos das pessoas, né, nas suas peças. E Nelson Rodrigues vai tocar muito nessa coisa da falibilidade do ser humano. Ok? Tá perto? Qual a função do teatro? Para quem? Por gosto, por diversão ou por prazer, vimos que na origem do teatro a diversão estava ligada à expressão dos sentimentos mágicos e religiosos. No Brasil, no período colonial, os missionários católicos tentavam transmitir sua doutrina às pessoas simples ou aos indígenas por meio de peças de teatro. Essas peças de teatro são chamadas de autos, certo? O auto mais famoso que a gente tem hoje em dia é o Auto da Compadecida, que foi escrito pelo Ariano Suassuna, baseado nesse tipo de teatro, né, trazido pelos portugueses. Tem uma pergunta ali do Jacinto, são escravos? Se for relacionado a essa pintura, não. Nós temos aqui índios que estão sendo catequizados pelos padres jesuítas, certo? Bruxaria é arte. Meu Deus, vocês estão com cada uma hoje. Não estou entendendo. Mas vamos lá. Para que eles queriam catequizar os índios? Bom, na cabeça deles, né, os índios viviam em pecado, primeiro porque viviam sem roupa, segundo porque eles tinham deuses pagãos e tudo mais, então eles queriam fazer com que os índios fossem cristãos. Tá? Para quem se faz o teatro?
O teatro é feito para agradar os mais diferentes tipos de público, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas de terceira idade. Essas pessoas são o elemento fundamental para que o teatro exista. Claro, sem plateia vai ter como? Vai apresentar para quem? Então precisa essa coisa. Maria da Guia, exatamente, Maria, são índios. Ok? Olha lá. Os atores sabem que sem o público o seu trabalho não tem sentido. Por isso, esforçam-se todos os dias para melhorar o seu desempenho e, com sua interpretação, atrair o espectador. O teatro diverte plateias, né, de diferentes faixas etárias. Aqui a gente tem uma apresentação no hospital, certo? Deve ser daquele grupo Doutores do Riso. E tem outros também com outros nomes. Onde se faz teatro? Bom, o espaço cênico é o lugar ocupado pelos atores durante a representação diante do público. Ao longo do tempo, a forma desse espaço foi variando, apesar de seu aspecto básico permanecer retangular ou circular. O circo e o espaço cênico mais simples e corresponde à origem do teatro. Repetindo, o circo é o espaço cênico mais simples e corresponde à origem do teatro. Ao redor desse círculo, construíram-se teatros imensos de pedra, nos quais milhares de espectadores ocupavam filas de assentos escalonados, as chamadas arquibancadas, como na antiga Grécia, e nós vamos ter uma oportunidade de ter uma aula que fale só sobre isso. Certo? Vamos lá. O espaço cênico é esse aqui. Antigamente tinha, né, esse meio círculo de arquibancadas com um centro, um palco onde acontece a cena em si. Os tipos de palcos são esses aqui, né? Retangular, circular, misto. Aqui é a planta baixa. Essa parte preta que vocês estão vendo é onde o palco é o palco em si. O que está cinza é a plateia. Na Idade Média, as apresentações eram feitas nas igrejas, algumas realizadas nos seus átrios, bem na frente da igreja. Okay? Entre o final do século XVI e o princípio do século XVII, na época de Shakespeare, os teatros ingleses, que estavam situados nos arredores das cidades, tinham uma plataforma que saía do palco e que era rodeada pelo público. Era o chamado teatro inglês, o teatro elizabetano. Tá? E aí se fazia várias representações de variadas peças, ok? Bom, nós chegamos no nosso tempo. Eu fiquei aqui um tanto assim, com algumas pessoas que disseram que não estavam entendendo, mas o teatro não fecha aqui, a gente vai ter outras aulas sobre isso e a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Muito obrigado, um feliz começo para todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Tchau!